Vamos para o tema de hoje, senão daqui a pouco o curto vai ficar longo, né? Muito bem. O terceiro teste da fé perseverante. Aqui está. Você não pode se esquecer que o verso principal dessa temporada é aquele verso, Leila. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na Marli? Esse é o texto geral. Então você não pode se esquecer. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé no esmeraldo? E esse bem precioso que é a fé, ele vai se tornando cada vez mais raro. E os testes da fé perseverante, ele é como o sol na cera e no barro. O teste torna alguns mais fortes. Esse bem raro que é a fé perseverante fica ainda mais forte. Mas o mesmo teste para alguns, infelizmente, torna a fé mais fraca, leva a desistir e vai se tornando cada vez mais rara. Mas não é o seu caso. No seu caso, ela vai ficando cada vez mais forte. E aí está o teste de hoje. Quando os poderes do mundo natural parecem poderosos demais. E na verdade não só parecem, mas são poderosos demais, humanamente falando. E nós vamos ter como exemplo aqui aquela experiência vivida por Pedro. Você se lembra que eles estavam ali numa situação de tremenda tempestade. Jesus aparece, pensam ser um fantasma, segundo as tradições e as crenças daquela época e daquela ocasião. E ali está Pedro, os demais discípulos, naquele desespero, numa tempestade violenta, e Pedro consegue caminhar sobre as águas. Por quê? Porque Jesus o convidou a sair do barco e ele seguiu em frente com fé, e a fé em Cristo o manteve em pé. Em muitas ocasiões, nós somos convidados a sair do barco. É claro que o barco que Pedro estava não era uma situação de conforto, mas fora do barco estava muito pior, né? Estava muito pior. Então, apesar da tempestade, apesar da agitação do mar e da condição em que o barco se encontrava, ali no barco ele ainda estava numa condição segura, razoavelmente segura. Mas aí então aparece Jesus e diz assim: Olha, eu preciso que você saia desse conforto. E ele também, ousadamente, ele ousou pedir mais, né? Porque ele disse assim: Olha, posso ir até onde o senhor está? E Jesus então o convida a sair do barco. E ele saiu com fé. Se ele saiu do barco, é porque ele tinha fé, porque senão não sairia. E a fé em Cristo o manteve em pé. Mas olha, quando ele tirou os olhos do Salvador e olhou para a tempestade, ele começou então a afundar. Quando nós tiramos os olhos do Salvador e olhamos para a tempestade, certamente afundaremos. E as tempestades são muitas, e cada um tem a sua no seu mar da vida. As tempestades ou a tempestade do endividamento, por exemplo, ou por má administração dos recursos, ou por conta da, da crise financeira do país, ou por conta do desemprego. São tempestades enormes. São tempestades enormes. Algumas tempestades são causadas por nós mesmos, mas ainda assim Jesus está ali para nos acalmar na tempestade. Nós só não podemos tirar os olhos do Salvador, como fez Pedro. A sua tempestade pode ser uma tempestade familiar, pode ser uma tempestade no relacionamento conjugal,
pode ser uma tempestade no relacionamento com os filhos. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade lá no seu trabalho, uma tempestade com a vizinhança. O que não falta são tempestades, mas os nossos olhos precisam estar fixos no Mestre. Não podemos tirar os olhos do Mestre e concentrar os nossos olhos, olhares, na tempestade. Jamais. Mantenha o seu olhar no Mestre. Mas, infelizmente, nós fazemos o mesmo muitas vezes. Tiramos os olhos do Mestre e focamos na tempestade. Sabe? Jesus tem nos conduzido por uma estrada de fé. Quando eu olho a minha história de vida, eu vejo Deus presente em todos os momentos. E certamente é assim com você também. Pode ser que em algum momento você olhe e fale assim: olha, ali eu estava andando sozinho, porque eu estou vendo só uma pegada. Não era sua, era a pegada do Mestre. Ele estava te carregando no colo, com certeza. Então, Jesus nos leva por uma estrada de fé. Ele nos leva. Nós vimos ele atuando na nossa vida no passado. Com certeza o vimos atuando na nossa vida no passado. Com certeza nós o vemos atuando na nossa vida agora mesmo. Quantos milagres acontecem? Quantas tempestades são acalmadas? A questão é: será que os nossos olhos se distraem com as tempestades ao nosso redor? Não se distraia com as tempestades ao seu redor, mesmo que o mundo natural pareça poderoso demais para ser vencido, e ele é mesmo poderoso demais, esse mundo natural, especialmente com as nossas próprias forças, com os nossos próprios méritos, com a nossa própria sabedoria. Quanto mais a gente tenta sair da tempestade com as nossas próprias forças, mais nós afundamos. Então, mantenha a confiança, mesmo na situação de tempestade. Olha que quadro lindo, embora seja um quadro de tempestade, né? Mas ele é muito bonito. Mantenha a confiança e mantenha os olhos fixos no Mestre, mesmo em uma situação de tempestade. Está vivendo uma tempestade? Olhos no Mestre. Não olhe para a tempestade, olhe para o Mestre. Quando olhamos para a tempestade, vem o desespero. Ou nós afundamos em desespero, com pensamentos como: é difícil demais, é impossível, eu já fui longe demais, a tempestade dos pecados acariciados. Ah, eu já fui longe demais. O diabo é especialista em chegar até nós e dizer assim: você já foi longe demais. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Mesmo que a situação seja perigosa, Deus, ele consegue agir. O inimigo quer dizer que ele não conseguiria agir, mas ele consegue agir. Ele consegue tirar você de qualquer tempestade. Creia nisso. Quando eu comportava, eu costumava dizer um pensamento para os comportores. Eu liderei equipe de comportagem. Para quem não sabe, a comportagem é quando nós saímos em campanha para vender livros, livros de saúde, livros de esperança, e como estudante eu saía para vender livros de esperança e, ao mesmo tempo, conseguir os recursos para pagar os meus estudos. E eu liderava equipe também de estudantes. E eu dizia para eles assim: olha, o perdedor diz, é possível, mas é difícil demais. Já o vencedor diz, é difícil, mas é possível. Então, quando nós tiramos os olhos do Mestre, nós agimos como perdedores. Nós repetimos a frase: é possível, mas é difícil demais. Mas quando nós mantemos os olhos no Mestre, a nossa frase é: realmente é difícil. Realmente é difícil demais, mas é possível. É possível com o Mestre. Aqui no livro Testemunhos
para a Igreja, páginas 10 e 12, nós encontramos esse lindo pensamento. Diz assim: nos dias mais escuros, quando as aparências se mostram intransponíveis, não tema. Tenham fé em Deus. Quando pela fé nos apoderamos de sua força, Ele mudará maravilhosamente a mais desesperada e desalentadora perspectiva. E Ele assim fará, para a glória de seu nome. Vale a pena repetir, né? Nos dias mais escuros, quando as aparências se mostram intransponíveis, tenha fé em Deus. Quando pela fé nos apoderarmos de sua força, Ele mudará maravilhosamente a mais desesperada e desalentadora perspectiva. Assim fará, para a glória do seu nome. Amém? Amém por isso. E eu quero trazer aqui rapidamente alguns pensamentos dessa autora, uma autora inspiradora, Kalman. Ela escreveu um livro intitulado Mananciais no Deserto. E ela diz assim, ó: na vida de todos os grandes personagens da Bíblia, Deus operou assim. Abraão, Moisés e Elias não eram grandes no começo, mas foram feitos grandes através da disciplina de sua fé. E só assim foram feitos idôneos para a posição a qual Deus os chamara. E ela continua: quanto a José, por exemplo, que o Senhor estava preparando para o trono do Egito, nós lemos nos Salmos: a palavra do Senhor o provou. Era um teste também. A palavra do Senhor o provou. E tem mais. Nós lemos aqui: não foi a vida na prisão, com camas duras e o parco alimento que o provou, mas a palavra de Deus lhe tinha falado ao coração, lá na meninice, que sua elevação e honra seriam maiores que a de seus irmãos. Era isto que estava sempre diante dele. Quando cada passo com uma carreira fazia quando cada passo em uma carreira fazia parecer mais e mais impossível o seu cumprimento das promessas de Deus, ele, inocente, estava ali preso, enquanto outros cujo aprisionamento seria talvez justo, eram postos em liberdade, deixando-o ali a findar sozinho. Ele teve que caminhar pela fé. Essas foram horas que provaram a sua fé, horas, porém, de crescimento e desenvolvimento espiritual. E quando a palavra de libertação chegou, encontrou-o pronto para a difícil tarefa de receber os irmãos transgressores com um amor e paciência só suplantados pelos de Deus. Então veja, o teste de fé de José o preparou para esse momento, especialmente do encontro com os irmãos. E ela continua ainda com mais exemplos. Ela diz assim: nem mesmo as perseguições nos provam tanto como experiências assim. Quando Deus nos fala de um propósito seu e os dias se passam sem que ele o cumpra, esse tempo de espera é verdadeiramente difícil. Mas essa disciplina de fé nos trará a um conhecimento de Deus, a que não chegaríamos de nenhuma outra forma. Então, às vezes, demora demais o cumprimento da promessa, mas é isso que vai nos preparar para viver a promessa. Ah, se tão somente mantivéssemos os olhos fixos em Jesus, o único com poder de nos capacitar a andar sobre as ondas e o mar. Ah, se confiássemos nele, mesmo em meio às tempestades,
quando o cumprimento das promessas de Deus parece impossível. E agora eu vou terminar com esse pensamento. E você deve guardar esse pensamento. E depois nós vamos ouvir e cantar um hino bonito sobre fé, após eu mencionar esse pensamento aqui. Ele é mais poderoso, muito mais poderoso que qualquer tempestade que venhamos a enfrentar nesta vida. Ele é mais poderoso, muito mais poderoso do que qualquer tempestade que venhamos a enfrentar nesta vida. Pense aí na sua tempestade. Pense na sua tempestade, Cibele. Pensa aí na sua tempestade, Cris Laranjeira. Ele é mais poderoso. Ele é muito mais poderoso, Messias, do que a tempestade que você está enfrentando. Ele é muito mais poderoso que qualquer tempestade. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Mestre. Vamos ouvir e cantar esse hino para que esta mensagem fique ainda mais realçada na nossa vida e no nosso coração. E enquanto você estiver ouvindo e cantando, tome a sua decisão de permanecer com os olhos fixos no Mestre. Quando as tempestades do mundo natural parecerem mais poderosas, não se preocupe. Mantenha os olhos fixos, olhe com fé para cima. Vamos cantar?
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque, mesmo em meio às tempestades desta vida, nós podemos confiar e ter a certeza de que o Senhor acalma a tempestade, de que o Senhor é poderoso mais do que qualquer tempestade. Os adoradores aqui da Sala 57, os que estão aqui neste momento, aqueles que entrarão depois, cada um tem a sua tempestade. E o inimigo tem assolado alguns com tempestades ainda maiores. Por favor, ó Pai, embora pareça impossível, e humanamente o é, que nós possamos manter os nossos olhos fixos no Mestre, porque Ele acalma qualquer tempestade. E como ministro do Evangelho, ó Pai, neste momento, eu quero colocar cada adorador diante do teu altar. Por favor, ó Pai, acalma o coração diante das tempestades. Às vezes, as tempestades não se acalmarão de imediato, mas o coração poderá ser acalmado pelo Senhor, mesmo em meio à tempestade. Então, começa, Senhor, por favor, acalmando os corações. E então, que os olhos permaneçam fixos no Senhor e as tempestades também se acalmarão. Toma cada um em teus braços de amor, dá a vitória neste dia, dá o batismo do Espírito Santo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né, Marilene? Deus acalma a tempestade. É uma maravilha. Muito bem. Estou olhando aqui o YouTube, viu? Estou dando uma olhadinha no YouTube. Eu estou aqui no Zoom, mas eu também estou no YouTube. E nós temos 2.700 aparelhos conectados neste momento que acompanharam aí a mensagem. 2.700 aparelhos conectados. E nós temos 1.200 joinhas. Pastor Wagner, eu acho que dava para ter mais, porque se tem 2.600, 2.700 aparelhos conectados, podia ter no mínimo 2.700 joinhas. O que que você acha? Só falta o pessoal chegar lá e ó, tuf, dedinho Eu no joelho. já, eu já dei o meu joinha. E eu acho, inclusive, que dá para a gente mostrar o joinha do João. Tô O João tá procurando. aqui, ó. Tá Eu aí? tô vendo ele aqui, ó. Manda aí, Tá mano. aí, ó. O Aí. joinha do João. Né? Você achou essa mensagem relevante? Olha aí, ó. Tem a mensagem relevante do pastor Wagner na Novo Tempo, permanecer em Cristo. Esse é o melhor joinha que eu já vi, viu? É um joinha vivo e ativo. Então, olha aí, ó. Inscreva-se no canal e compartilhe também. Você vai receber ali uma notificação do YouTube em todas as mensagens, toda vez que tiver aí a sala 57, você vai receber uma mensagem. Tá aí, ó. Distribua os folhetos. Jesus é a resposta, né? Então, as mensagens da sala 57 precisam ser compartilhadas. É uma bênção. Dá aí o seu joinha. Ainda estamos no 1.200 por enquanto, mas nós vamos crescer nesses joinhas por aqui, tá bom? Quero agradecer aqui os pastores que estão conosco. Quer ver? Tem uma multidão de pastores aqui, validando a sala 57. Nós temos pastor Ivair Calazans, pastor Ezequiel Miranda, pastor Flávio Borges, que nos leva para pensar. Nós temos aqui o pastor Gilson Almeida e a Fátima. Isso é importante. Pastor Gilson Almeida e a Fátima, que está junto com ele. Temos aqui da Missão Pison, o nosso missionário Gilson.
temos também o pastor Ideraldo, temos o pastor Jairo Souza, temos o pastor José Alves, que manda o link para mim, viu? Todo dia. Temos aqui também pastor José Carlos. Aliás, o pastor José Alves está dando o exemplo. Ele está 2 vezes. Isso é uma bênção, né? Deve ser 2, né? Pastor José Carlos da Paulistana. Temos o pastor Luiz do Espírito Santo. Temos o pastor Renato de Itararé. É claro que nós temos o pastor Wagner, temos o pastor Adson Lima e temos o pastor Carlos Nascimento. É uma turma grande que está aqui. E eu quero aproveitar ainda os minutos que se seguem para compartilhar com vocês a Sala 57, que não para. A Sala 57 gira o mundo. Isso é verdade. E quando eu estou girando por aí, no meu giro como departamental, o que eu mais encontro por aí é gente da Sala 57. No domingo de manhã, sabe onde eu fui, pastor Wagner? Fui no culto da mata, que acontece aqui pertinho. Pastor Tito é o gestor hoje, pastor jubilado, gestor do culto da mata. E eu estive lá no culto da mata. Mas antes do culto da mata, eu vou mostrar aqui que eu passei na igreja do Capão Redondo no sábado e eu encontrei ali esse pessoal aqui. Espera aí que eu vou dar uma organizada aqui para eu ver o nominho deles. O Antônio Moreno, é esse aí que está ao centro, né? Pediu oração pela sua esposa, que fez um cateterismo recentemente, e eu falei para ele, ó, na sala 57. Você é da sala 57? Vou fazer o seu pedido lá na sala. E aí está juntamente com ele o José Neto, são diáconos incansáveis da Igreja do Capão Redondo. Meu abraço para esse povo bonito aí, onde a gente passa, sala 57 está ali. Olha aí que eu encontrei. Encontrei ali a Gessi e a Edna, também na Igreja do Capão Redondo. A Gessi é essa aqui que está no centro, é anciã da Igreja do Capão Redondo, e a Edna também. São assíduas na sala 57. Meu abraço aí. Olha aqui o culto da mata, na madrugada. Esse abençoado aí é o irmão Fião. Ele é conhecido como Fião. Inclusive, por muitos anos tinha a turma do Fião. Era o pessoal que cantava, a sua esposa que faz pregações maravilhosas. Minha filha passou aqui para me dar um beijo, olha que bênção, está indo para a escola. Maravilha. Então aqui está o Fião do culto da mata. E quando eu cheguei, aqui é o flash que deixou claro, mas estava escuro. E eu cheguei na madrugadinha ali, discretamente. Falei, vou chegar, ninguém vai me ver. Dali a pouco eu ouço no escuro. Ô Alcântara! Eu falei, não é possível, me enxergou no escuro. Foi o irmão Fião me chamando. E ele me falou assim: rapaz, eu estou aqui no culto da mata há 20 anos. E é a primeira vez que o senhor vem pregar aqui. E eu pensei, puxa, além de enxergar bem, tem boa memória. Esse é o Fião do culto da mata, que é uma bênção. E ali no culto da mata uma multidão da sala 57 também, porque já está na madrugada mesmo. Aí vai lá no culto da mata. Aqui está, ou aqui estão, né? A Rosinete e a Mara Melo estavam lá, ó, no culto da mata. São sala 57 na veia. Aqui está o irmão Fião. Aqui está a sua esposa, pregadora poderosa. Se quiser convidar, convida, viu? Faz um evangelismo poderoso essa mulher aí. E aqui está a Miriam, na igreja do Capão Redondo. Estou eu ali de desbravador, todo bonito, com toda a modéstia, né? Olha aí, ó. Aqui está o Diego e o Pedro. Voltei lá para fazer o batismo, pai e filho. Quando fui pastor lá, batizei a esposa e a filha, né? A Gessele, e agora nesse sábado a família mais completa. Quero mandar aí o abraço para a irmã Lourdes. A irmã Lourdes é a sogra e a avó do Pedro. Sala 57 ali, ó, todo dia orando. E ela confessou ali: olha, eu achava
que esse Diego nunca iria entregar o coração, mas está aí, ó, orações poderosas levou o Diego a entregar o coração a Jesus. E agora uma pequena homenagem aqui para minha família. Aí estou eu, a minha querida esposa, e aí está a minha linda filha que se despediu de mim agora há pouco, a Laurinha, desbravadora. É uma bênção, não é por nada não, mas família bonita, a gente tem que dar uma ostentadinha também, né? Não é possível, né, Pastor Wagner? É a minha família dando testemunho aí. Isso aqui foi na igreja do NASP, cujo clube de desbravadores completou 60 anos. O maior clube do mundo. É o clube de desbravadores aqui, pioneiros da colina. Mais de 400 desbravadores. Completou 60 anos no domingo passado e aqui na Sala 57 a gente faz a nossa homenagem. E a minha esposa é anciã, já pensou? Minha esposa é anciã ali no Clube de Desbravadores. E desses 400 e tantos desbravadores, tem quase 100 pessoas no staff. É brincadeira? Quase 100 pessoas no staff, né? E desses 100, um bocado é da sala 57. É uma maravilha. Vou mostrar aqui mais uma foto e eu achei interessante. Quero agradecer porque mandou a foto aqui para mim. A Linda mandou a foto aqui para mim. E a Linda falou assim: Como assim? Eu também estava lá no culto da mata. Ela é da sala 57 e ela também estava no culto da mata. Então vou mostrar aqui, ó. Tá aí a Linda. Essa é a Linda. Tava lá no culto da mata, na madrugada, 5 da manhã. E você pode, inclusive, acessar a mensagem também do Culto da Mata pelo YouTube. É só colocar ali Igreja do UNASP Culto da Mata. Aqui está o bottom do Culto da Mata. Posso orar por você? Os frequentadores do Culto da Mata usam esse bottom. E aí, quando eles chegam, tá ali. Posso orar por você? Um abraço, linda. Obrigado porque você mandou aí. Eu esqueci de salvar ali. Você mandou, é isso aí. Gente esperta. Maravilha. Muito bem. Bora em frente? Nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão. Intercessão. Eu quero chamar aqui para intercessão a nossa moderadora Soraya. Deixa eu localizar aqui a Soraya. Quem localizar primeiro pode trazer, tá bom? Esse é um momento muito importante da sala. Aqui achei a Soraya, ela me deu um tchauzinho ali. Valeu, Soraya. Bom dia, Soraya. Bom dia, pastor Esmeraldo. Bom dia, Sala 57. Do meu coração. Amém, amém. Esse é um momento importante, né? Porque quando a gente abre a sala, a gente já vê aqui as centenas e milhares de pedidos de oração que aparecem aqui. Por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente e vou ler aqui, por exemplo, a Selma. Ela está dizendo: Bom dia, peço orações por um amigo e o nome dele é Orlando. Está com câncer. O médico já despachou e Deus é o médico dos médicos e pode ter misericórdia pela vida dele. Veja, eu abri aleatoriamente, mas na hora que a gente abre a sala, os pedidos já começam aqui a subir, não é verdade? Por exemplo, o Natan, ó, continuem orando por minha família. Minha esposa pediu o divórcio. Que o nome do nosso Deus seja glorificado mais uma vez na minha vida. Olha o pedido aqui do Natan. E tem centenas e milhares. A Eliette, bom dia, Sala. Me ajude a orar por minha sobrinha, Lessandra. Ela pediu oração porque não tem força para voltar para Jesus. Centenas e milhares de pedidos. Eu agora abri aqui o chat, pincei dois ou três e li. Não dá para citar todos eles aqui, mas nós estamos atentos a todos eles. Tem um grupo na sala de intercessores, moderadores, tem uma multidão orando pelos pedidos. E nesse espaço aqui da sala, reservado à oração intercessória, nós pensamos alguns pedidos
que representam todos os demais. O fato do seu pedido não ser mencionado aqui não significa que ele não tenha sido visto, né? E além do mais, Deus vê todas as coisas. E a Soraya, neste momento, então, vai interceder por alguns pedidos, representando todos os demais. E você que está aí, juntamente com a Soraya, nós vamos